Ator brasileiro de renome pelos vários papéis desempenhados no pequeno e no grande ecrã ao longo de vários anos e aclamado por desempenhar o papel do homem mais importante da história da humanidade. Dudu Azevedo é o nosso convidado de hoje. Dudu, que grande prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu. Prazer, bem-vindo. Ele nos guiou. Jesus de Nazaré. Sim. O Messias. E queria mesmo perguntar-te, qual é que é a sensação de receber um papel como este? O papel mais importante, talvez, acredito eu, que tu pudesses ter na tua carreira. Tanto é que eu costumo dizer que eu jamais esperei, jamais imaginei fazer esse papel especificamente. A gente, quando vive para esse ofício, acho que antes de viver disso, sobreviver disso, digo até financeiramente, de pagar as minhas contas, mas é fundamental que a gente viva para isso, porque é um ofício que você tem que abraçar tudo de maravilhoso que ele te traz, mas também tem que saber sobreviver aos percalços. Uma das grandes, talvez a maior surpresa tenha sido o convite para fazer Jesus Cristo. E eu jamais me imaginei fazendo, honestamente, não sei, não que eu não me sentisse preparado, mas talvez eu pensasse que Jesus fosse uma figura grandiosa demais para um ator como eu, que felizmente, até hoje, depois de quase 30 anos de carreira, me sinto ainda um iniciante. Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce do homem tem a natureza humana. E quem nasce do Espírito Santo tem a natureza dele, que é espiritual. E mudou-te, acredito, teres feito este papel. Com toda certeza. Eu acho que para quem assistiu foi uma grande oportunidade de ser tocado, de ser influenciado pela história de Jesus Cristo, que dirá para mim que tive a enorme responsabilidade de me apropriar, de emprestar meu corpo, minha voz, minha interpretação, meu entendimento para a mensagem que ele nos deixou e essas mensagens atemporais, né? Essas mensagens que perdurarão por toda a nossa existência, porque cá estamos em 2019, ainda falando e ainda orientados por todos os ensinamentos de Jesus Cristo. Né? E tu estavas a dizer agora que emprestaste o teu corpo, a tua voz, emprestaste a ti, não é? Como é que se prepara para fazer uma personagem destas? Eu acho que a coisa mais importante, em primeiro lugar, era me colocar à disposição dessa história. Era compreender que o meu ego, que eu como pessoa, como ator, como profissional, jamais poderia aceitar estar à frente da história. Que essa história me colocava a serviço dela. Então, desde o princípio, eu entendi que eu era uma ferramenta. Eu era o ator que tinha a enorme responsabilidade de dar voz a Jesus Cristo. Então, isso foi um primeiro passo, para que eu pudesse acreditar em tudo que eu estava dizendo. Porque estar em cena não é estar tecnicamente. Estar em cena é existir em cena. E como que você existe em cena? Você existe em cena a partir do momento em que você está totalmente aberto a compreender e acreditar naquele texto que você está dizendo, naquela história que você está contando. Então esse foi o primeiro passo. E a partir daí eu fui buscar ferramentas que são ferramentas teóricas, que é o conhecimento da Bíblia, de todas as passagens que eu iria dizer. Qual de vocês será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lança a mão dela e a levanta? E saber quais seriam os melhores caminhos, até fisicamente falando, para que eu pudesse proferir cada palavra, interpretar cada texto com a devida força,
com a devida intensidade. Então, Jesus Cristo foi um grande revolucionário, foi um grande líder, foi o homem de maior inteligência, carisma, empatia, graça que passou por aqui. Então, para estar em cena com todos esses ingredientes, eu tinha que estar com muita convicção do que eu estava fazendo. Claro. Quanto tempo é que durou essa tua preparação antes de começares a gravar? Quando a gente fala de uma produção de TV, a gente que trabalha com isso, a gente já compreende que se trata de... é indústria, é uma produção em larga escala. A gente tem uma responsabilidade imensa de contar uma história que se desenvolve ao longo de 180, 200 capítulos durante um ano de filmagem. No nosso caso, a gente começou em junho e foi até o início de março. Menos de um ano filmando. Mas a preparação começou cerca de 2 meses antes para mim. Eu tive o suporte valiosíssimo de um coach que me ajudou tecnicamente com exercícios de respiração e com estudos também que passaram por muitas referências. Grandes líderes como Martin Luther King, enfim, inspirações, que não seriam inspirações, referências para seguir por inteiro, mas seriam referências importantes. Claro, de líderes, claro. E o entendimento da história. Isaías profetizou ainda sobre o Messias, dizendo: ele levará sobre si nossas enfermidades, nossas dores. Mas será ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O Messias não irá sofrer por suas culpas, pois não as tem. São nossos pecados que ele levará sobre si. E por suas feridas. Por favor. Salve a minha filha. A minha filha está à beira da morte. Por favor, venha comigo. E durante tanto tempo que tu estiveste a gravar, houve uma cena mais importante para ti, mais marcante, pessoalmente, como Dudu Azevedo? Sim, algumas, né? Claro. Naturalmente, eu deixando de falar de muitas cenas, eu acabo sendo injusto, mas eu escolheria um momento que me marca muito, é a Santa Ceia. A Santa Ceia foi um momento, foi um pico de emoção para mim, porque é um momento em que ele prepara os apóstolos para a partida e para que eles entendam que eles vão dar sequência a todo o legado a partir dali. E toda a Via Dolorosa, a Via Crucis e o açoite, toda essa sequência foi muito marcante para mim. E para o público também. Para o público, sem dúvida. Era uma cruz de 70 quilos no meu ombro esquerdo, que eu carreguei durante longos dias de filmagem. E foi uma decisão nossa, inclusive o diretor dividiu comigo essa decisão, de trazer aquela complexidade para a cena, para que eu pudesse imprimir no meu corpo. A realidade mesmo, sim. Exato, e não ficar uma coisa puramente técnica. Uma cruz de isopor não iria me ajudar em cena, me atrapalharia mais. Claro. Então uma cruz realmente pesada me colocava na atmosfera que eu precisava, daquela realidade extrema e dolorosa. Levanta. É muito emocionante falar sobre esse trabalho, porque eu mergulhei profundamente e estive à disposição dele durante um período longo da minha vida, e um período muito importante, período que nasceu Joaquim. Era isso que eu ia falar agora. Passados 16 dias da estreia da novela no Brasil, nasce o Joaquim. Pois é. Como é que é lidar com essa realidade tão importante para ti como pai, a primeira vez que tu foste pai, certo? E estares num papel como esse? Eu digo que eu tenho 3 filhos, eu de fato tenho, porque a Nanda me deu de presente o Pedro e a Manuela, que eu tenho a felicidade de ter como filhos também, porque eles também me ensinaram como ser um pai melhor. Claro. Voltando ao contexto do trabalho, eu estava, imagina,
gravar essa novela eu fui posto à prova em proporções extremas todos os dias. Eu cumpria 6 dias por semana, 12 horas por dia de trabalho, muito texto, condições adversas. Viagens para fora muitas também. viagens, muito sol, calor, muito texto. Para uma cena dar certo, depende de muitas coisas darem certo, porque tem os fatores técnicos, tem as variáveis, as coisas que são esperadas e as coisas que são inesperadas, que a gente já até sabe que podem acontecer, como a passagem de um avião, um ruído no cenário. E cada dia de trabalho era um dia longo, e eu chegava em casa e o Joaquim pequenininho e toda a atmosfera da casa, saudade. Eu passava mais tempo trabalhando do que com as pessoas que eu mais amo na minha vida. Então, explicar pode até parecer fiel ao que realmente aconteceu, mas eu nunca vou conseguir explicar exatamente como foi, porque foi muito além. De uma coisa que eu nem imaginava que eu fosse capaz, mas que eu me vi capaz à medida em que eu fui realizando. E esse trabalho foi, por isso, uma grande experiência profissional, a maior experiência profissional da minha vida até agora. E, sem dúvida alguma, uma experiência pessoal indescritível, porque eu me sinto tendo exercitado tantas coisas e tendo saído melhor como pessoa depois dessa grande jornada. Por favor, senhor. Minha filha está muito doente. Eu vi quando curou aquela mulher. Desde que eu traga minha filha aqui, desde que ela toque no senhor, eu sei que ela vai ficar curada. Vão e chamem todos que precisam de minha ajuda. Avisem que eu estou aqui. Obrigado, senhor. Obrigado. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E há aqui uma coisa muito engraçada que, se calhar, algumas pessoas não sabem, outras sabem, é que tu tens outra paixão, que é a música. Não é? É verdade. E que começaram lado a lado. Tu tinhas 12 anos, certo, quando os teus pais te deram um contrabaixo. Certo. E porquê? Vocês fizeram uma ótima pesquisa. Ora, muito obrigada, quer dizer. Mas como é que foi para a representação e não para a música? Quando é que foi aquele ponto decisivo? Olha, o que aconteceu comigo na minha vida, eu entendo que eu fui escolhido pela profissão e não foi uma profissão que eu escolhi. Ainda bem. Exatamente. Ainda Felizmente. Eu acho que esse trabalho é um trabalho que ele vai além do talento. E eu, honestamente, eu me sinto muito mais um profissional vocacionado, eu sou muito mais um profissional de vocação do que de talento. Na ocasião em que eu fui escolhido para fazer o que eu faço da minha vida, eu andava de skate na rua, eu era um menino de 12 anos de idade. E eu fui abordado por uma pessoa que me perguntou se eu não queria fazer um teste para uma série de TV. Foi assim? Tão simples quanto isso, ok. E eu fui surpreendido, eu era uma criança. E eu não tinha ideia do que era aquilo que ele estava falando. E eu fui e falei, não, obrigado, não quero. E ele falou, em todo caso, pegue meu cartão e se você quiser, vai lá fazer o teste. E eu cheguei em casa, mostrei o cartão para minha mãe. Minha mãe viu aquilo e falou, nossa, que legal, vai fazer, meu filho, vai fazer. E me estimulou. Alguns dias se passaram e eu tomei a decisão de ir fazer. E esse trabalho foi uma série com um dos maiores diretores, na verdade, um dos maiores entusiastas do cinema brasileiro, que é o Daniel Filho. Então, assim, ali eu fui apresentado a esse mundo. E o bichinho ficou? Ficou, e ao mesmo tempo eu não me coloquei... eu não deixei de ser criança. Tudo teve o seu tempo. E eu entendi que eu fui escolhido por essa profissão, mas eu não entendi ali. Eu entendi muitos anos depois. Agora não entende o que faço. Mas virá o dia em que compreenderá. Nunca lavarás os Se eu não te pés. lavar,
não poderá ter parte comigo. Aos 21 anos de idade, quando eu fazia faculdade de Direito para ser advogado. Nada a ver, Nada a mais ver. uma vez. Mas até isso eu me dei a possibilidade, até isso eu me dei Claro. o direito de tentar. Eu tive um estalo e falei, não, realmente Não. minha vida tem que seguir por um É outro isto. caminho. E ainda vai. E aí eu fui, conversei com meu pai, pedi licença e agradeci ao meu pai, porque acho que meu pai foi um grande responsável por eu fazer o que eu faço hoje. Pelo porque teu caminho que tu traçaste. Porque ele me deu o direito de trafegar por onde eu trafeguei e de ter o meu tempo de compreender as coisas. Então eu tenho esse privilégio também do meu pai ter me proporcionado isso. Então, naquele momento eu conversei com ele, agradeci por ele ter investido em mim durante todo aquele tempo, mas falei, olha, agora é comigo e eu só quero me alinhar nesse caminho e depois... É impressionante como tu estás emocionada a falar me do teu emociono pai. porque eu fico agradecido por isso, assim. E nem todo mundo tem essa sorte. Oh, sim. E aí, felizmente, eu consegui seguir por esse caminho e o meu processo, ele foi como deveria ser. Deus não fez isso para julgar o mundo, Nicodemos. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Me vejo tendo feito o maior personagem que eu poderia fazer na minha vida, que é Jesus Cristo. Claro. E tens uma família toda orgulhosa de ti. Com toda certeza. É a tua família que está aqui em Portugal contigo. Estão aqui comigo, do lado de fora do Do estúdio. lado de fora do estúdio, Meus é amores. verdade. Como é que tem sido esta viagem, este conhecimento de Portugal? A gente Em está apaixonado, família. pois é, porque é tão difícil a gente conciliar. Então, um momento como esse, para mim, é uma catarse na minha vida. Claro. Tá com os meus filhos, com a minha mulher. Conhecer podendo- Portugal também. E a gente está conhecer- apaixonado por Portugal. A gente teve, felizmente, a possibilidade de passar por muitos lugares e conhecer muitos lugares legais. E 24 horas por dia juntos. Eu, a Nanda e as crianças. E isso é tão raro. É tão raro a gente ter esse tempo. Que é aproveitar cada segundo. E a gente felizmente conseguiu. E Portugal foi o lugar que a gente escolheu. E foi uma viagem maravilhosa. A Olha, gente- e de certeza que foste abordado por alguns fãs. Sim, Então, muita como é gente que veio foi? falar. Estavas à espera desta recepção, digamos assim. Pois é, eu tenho que te dizer que eu não sou uma pessoa de muitas expectativas e tento não ser. É claro que a expectativa é uma coisa que é inerente ao ser humano, mas eu tento não criar expectativas. E eu não sabia o que me esperava. Como a gente estava conversando antes da entrevista, antes de vir para Portugal, eu estive em Angola. E lá é impressionante, as pessoas na rua, a sensação que eu tenho é de que mais de 80% da população assiste a novela. Sim. E aqui eu também superou minhas expectativas, porque eu imaginava que uma pessoa ou outra iria me abordar, mas muitas pessoas me abordaram. E não só brasileiros, Portugueses muitos também, portugueses claro. também. E portugueses que, antes de mais nada, independente de religião, Claro. que são espectadores, são pessoas que são fãs da história, da figura de Jesus Cristo. Será em vão. Não pode salvá-los. Eles são meus. Pai, perdoe-os, porque não sabem o que fazem. Depois desta personagem tão grande, a fasquia para novos projetos está elevada? Claro, no momento, assim, eu sou um pouco inquieto com o trabalho. Eu penso o tempo inteiro em conectar coisas, em fazer prospecções. Fico preocupado em qual vai ser o próximo passo, porque, sobretudo, depois de um trabalho vitorioso como esse, a gente nunca quer andar para trás, né? Claro. A gente nunca quer fazer um personagem menos interessante, um trabalho, mas a gente está fadado a isso ao mesmo tempo.
Então eu fico aqui fazendo prospecções, pensando no que vai acontecer. Acho que agora é o momento de eu me desconectar, de realizar tudo que esse personagem me trouxe. O sucesso no Brasil e o sucesso internacional que esse personagem ainda vai reverberar, ainda vai ecoar. E aproveitar a minha família, me recompor e estudar e viver novas coisas para que eu chegue carregado e feliz para um próximo trabalho. Basta crer. E você não será julgado. Dudu, eu estou a adorar esta conversa, mas antes que termine eu tenho aqui um pequeno desafio para ti. Pode ser um desafio para ti, que é o like-dislike. Neste programa nós temos sempre, então, like verde, dislike vermelho. Certo. Ok? Aqui só algumas perguntinhas. Tinhas a possibilidade de contracenar num filme ao lado de alguns dos maiores atores que tu consideras do mundo, mas tinhas de estar 6 meses longe de casa. Neste momento, aceitavas? Isto é assim uma pergunta-resposta rápida. Like, dislike. 6 meses longe de casa. Esse é estar à beira do penhasco, né? Eu acho que tudo tem o seu tempo. Quando o Joaquim quando a gente estava um pouco antes da gravidez da Fernanda, eu tive um convite de trabalho para ficar meses fora de casa e não era o momento oportuno e eu disse não. Num momento como esse, talvez eu... Não, sim, muito bem. Mas eu faria de tudo para levar minha família junto. Algum dia trocavas a representação pela música? Olha, não estava à espera desta. Eu acho que tudo, como eu disse, tudo tem seu tempo. E a gente está aqui Algum para dia. viver o agora. É claro que a gente tem que ter responsabilidade e compromisso com o amanhã. E o que a gente faz hoje reverbera no amanhã. Mas eu acho que a gente tem que ser feliz. Eu acho que a música me realiza Também muito. faz-te Então, feliz. Passar de frente das câmaras para a direção, realização, era uma opção? talvez para um futuro próximo, Sim. sim. Para aceitar um papel, tens de sentir empatia com o personagem? É obrigatório? Sim ou não? Fundamentalmente, empatia com o trabalho de uma maneira geral. Se eu achar que o trabalho é ruim, Não. eu não. Mas se eu achar, mesmo que o personagem seja completamente, filosoficamente, o oposto do que eu acredito, eu aceitaria o trabalho. Adorei esta nossa conversa. Muito obrigada e parabéns por esta excelente personagem que tu interpretaste tão bem. Muito obrigado. Eu fico muito feliz por estar falando sobre o meu trabalho além das fronteiras do meu país. É muito, muito bom para um artista ser reconhecido, ser valorizado pelo seu trabalho e saber que a história que a gente contou é uma história que ecoa em corações que vão além das nossas fronteiras. E assim vai continuar. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada.